A gente pode ter manifestações dentro desse caminho 5 que elas se apresentam em alguns momentos da vida. Mas isso não faz, como algumas pessoas gostam de falar, então eu sou igual a fulano. Não, ninguém é igual a ninguém. Eu sou um 5, eu não sou igual a Patrícia? Não. Não? Os dois são bruxões, né? Ou seja, isso é a coisa bacana. Então, os dois são muito bruxões, são muito intuitivos, são muito acolhedores e costumam interagir muito mais, às vezes, no olhar e na percepção. Entendi. Isso é um 5. O 5 traz uma delicadeza de saber onde ele tá pisando, para depois ele abrir o sorrisão. Você acha que dá pra manifestar tudo que tem dentro de um caminho, dentro de um Odu, numa vida só? Não. Não? É muita coisa. É muita Tanto é coisa. que quando a gente coloca no curso, a gente até fala isso, né? Olha, aqui a gente tem uma cadeia de manifestações. Porém, você pode manifestar 1, 2. Você está dentro do seu caminho. Você está trilhando. No autoconhecimento, talvez você expanda, você comece a utilizar muito mais do potencial que você tem dentro dessa alma. Porque o nosso potencial é infinito, assim como é Deus. É muito bom você falar de potencial, porque a gente vai falar de uma coisa, né? A gente tem falado bastante de dor, de trauma. Já vamos deixar o gancho, porque eu acho que a gente vai precisar voltar nesse tema. Com certeza. Né? Porque ele é bem importante para as pessoas que estão em casa. Por quê? Um dos movimentos desse podcast é a gente fazer a nossa parte social de entregar para aquelas pessoas que não têm aí, talvez, o acesso à terapia, esse nosso conhecimento, para que as pessoas possam começar a se mexer com isso. E voltando para o que você disse, quando você me fala desse Odu de nascimento, desse Odu de placenta, ele é o mais importante dentro dessa questão dos 6 números? É o principal? Ele é o principal, ele é o seu caminhar. É ele que vai trazer todo o seu potencial e toda a sua missão. O teu caminho tá ali. Tá? Então você dentro de um 5, você precisa compreender o quão importante ele é, o quão especial ele é. Né? Ele dentro de um 11, que você estava falando, o terapeuta da nova era, alguma coisa nesse sentido. Sim, porque ele é um 11. O 11, ele é captado na comunicação, ele tá na comunicação, é o papel dele estar se comunicando e se atualizando. Só que o 11 tem uma agilidade mental, então ele não vai ficar esperando sentado, ele vai fazer. E o 11 traz novidades. Tá. Então você tem grandes mentes aí fora, empreendedores, né, terapeutas, como o meu querido e falecido Gasparetto, né, que eu sou fã, que era um número 11, com uma linguagem aberta. Então, assim, você aceita, a minha linguagem é essa. Isso é um 11, tá? Então, a placenta é o que nos dá todo o nosso poder de ser quem a gente é. Caramba. Entende? E você traz uma palavra forte quando você fala assim, de entender a missão, pensando hoje que a gente está nessa linguagem que tem até uma procura grande na terapia de entender missão, propósito, sentido. Então é uma ferramenta super importante para eu entender e começar a alinhar, entender qual é o meu caminho nesse processo. Sim, porque a odologia te dá todo o seu potencial e você entende o seu propósito, a sua missão. Né? Eu sou uma prova viva disso, Nestor é uma prova viva disso. Né? Nós passamos dentro de vários processos, vários emaranhados, que a odologia ligou essa lanterna pra gente. Falou, é por aqui. Tá? Cada um dentro da sua dor e cada um tem uma forma de compreender essa dor, né? E de ressignificar essa dor. Cada Odu tem o seu jeitinho especial e delicado que os orixás nos deram, esse dom de ser quem somos. Então, quando você entende a sua placenta, que é por isso até que a Paty utiliza muito a placenta dentro do processo de constelação, é porque ali está o seu DNA, cara, ali está você. E não dá para negar, porque mesmo que você não conheça a odologia, você está no seu caminho, você nunca sai dele. Isso é perfeito, essa colocação, isso que você fala. Acho que fica muito bem a gente traz para a vida, né? Aqui a gente, no Metafísica da Vida, a gente traz aquilo que é a ciência, que é o terapêutico para a vida, para as pessoas entenderem, até para a gente poder ampliar todas as boas práticas. Então, muito bem colocado quando você fala de placenta. Mas agora eu quero devolver aqui para a Paty e perguntar o seguinte... o que você percebe dessa ligação do Odu de placenta dentro do processo sistêmico de ancestralidade, de ligação? O que para você chama atenção? Foi clara a pergunta? Foi bem claro. Quando a gente olha o Odu de placenta, como o Torquato falou, é o nosso caminho, é o nosso DNA.
né? Então, a gente tem um DNA ali. E aí eu falo assim, tudo bem, Patrícia é um 5, o Nestor é um 5. Né? O Torquato brincou, nós somos uns bruxos. Beleza, eu sou bruxa, mas dentro da minha família, eu posso ser esse bruxo? Por que eu não posso ser esse bruxo? Né? Por que a minha mãe não me deixou fazer essa bruxa? Qual é o do da minha mãe de placenta? Será que ela tinha essas sensações, essa espiritualidade latente? Porque tem odus que não têm essa espiritualidade latente. Então, ela entendia isso, né? Ela entende que era necessário para mim? Não, porque o caminhar dela, por exemplo, a minha mãe é um 3, né? Ela quer cuidar. Para um 5 é massacrante cuidar, sufoca, né? Então, você acaba entendendo, cara, ela queria me proteger, mas eu quero soltura. Mas ela tá me amando, né? Eu sei que ela me ama, mas ela não precisa me apertar. Ela pode me deixar aí que eu vou e volto, né? Então, quando você vai entendendo essas placentas em todo mundo, você vai falando assim, cara, faz muito sentido, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um vem de uma base de origem diferente. Uns são mais italianos, outros são brasileiros, outros são africanos, e eu preciso entender de onde vem essa base, né? Porque quando eu entendo essa base, eu consigo manifestar quem eu sou. Né? Entender e falar, cara, eu não preciso desse peso dessa maneira. E é engraçado quando ela traz para o sistêmico, que você fala muito disso, de saber manejar esse cuidado, que é uma característica familiar muito forte. Respeitando as autenticidades, né? Sim, porque cada um é único, é o que o Torquato falou, nós somos uns seres únicos. Cada um tem a sua alma, cada um, mesmo eu sendo filha, carregando 50% do meu pai, 50% da minha mãe, eu sou única. Nunca ninguém vai ser igual a mim. Nem as minhas irmãs são iguais a mim, né? Quando você tem gêmeos, os gêmeos não são iguais. Porque eles têm o mesmo DNA, mas ele tem a parte epigenética que a gente chama, as informações, totalmente diferentes. Cada um absorve alguma coisa diferente. Por isso que mesmo os dois sendo 5, nunca nós seremos iguais. E os gêmeos em si, eles vieram ali na mesma família, mas são espíritos distintos. Totalmente diferentes. O que acontece, que a gente percebe também, é que eles têm uma junção muito bacana, assim, Uma né? conexão. Às vezes, né? O sentir um do outro e tal. Por quê? Porque vieram ali naquela placenta, né? Mas são espíritos diferentes. A gente tem, dentro do nosso meio de amizades, gêmeos. A gente percebe que são diferentes, são odus diferentes, entende? Então, a gente consegue entender que, de repente, você traz na mesma placenta ali 2 pessoinhas, mas a gente precisa respeitar a autenticidade, que é isso que a odologia dá. É muito importante vocês falando de autenticidade, né? Gente, guarda essa palavra, pelo amor de Deus, cão. Autenticidade. Autenticidade tem a ver com naturalidade. Você veio para ser um ser único, natural, autêntico. Igual a você, não tem outro. Prestou atenção? Com certeza. Nestor, antes de fazer uma pergunta, até pegando esse gancho, que a Paty trouxe a palavra epigenética, eu acho que é importante trazer uma imagem explicativa, que eu acho que ajuda a gente a entender também essa coisa do de como ele se manifesta diferente. Eu acho que acho que foi o Antônio Damasio, eu não sei qual neurocientista, que explica a epigenética de uma maneira muito boa. É como se a genética, ela é o alfabeto, e a epigenética são as palavras que a gente forma com esse alfabeto, que se encaixa nisso que o Torquato está falando do Odu, né? Eu sou um Odu 11, tem um outro Odu 11, a gente veio com o mesmo alfabeto, mas a gente vai formar palavras diferentes, a gente vai ativar letras diferentes. Isso. Você vai ativar palavras diferentes relacionadas ao que você veio desenvolver aqui na Terra. Dentro desse alfabeto, né? Dentro desse está dentro desse alfabeto. Justamente. É o que eu falei, você nunca sai do teu caminho. Então, por exemplo, um 11 que tem uma comunicação forte, certo? Num outro lado, ele tem uma raiva muito pulsante. E, de repente, você vai muito mais para a estratégia e tem um outro que vai precisar usar muito mais a raiva para se impulsionar. Tá? Por quê? Porque quando ela está usando a raiva, talvez ela esteja fora da estratégia que o 11 exige. Todo do 11 ele é extremamente estrategista. E esse é o papel dele, entender aqui.
Ao invés dele ficar, às vezes, dando murro em ponta de faca. E quando você fala isso, a gente traz no sistêmico justamente isso. Como é que você vai formar esse alfabeto? Esse alfabeto, se eu vim naquela família, esse aqui é mais estratégico, esse aqui é mais raivoso. Aquela família me faz eu ter mais aquela raiva. E eu preciso olhar aquela raiva e transformar ela em estratégia. Entendi. Eu nunca vou deixar de ter raiva. Porque a raiva é o meu forte, mas eu preciso olhar e entender qual é a estratégia para usar a minha raiva. Tornar funcional, né? Tornar funcional, porque dentro daquele DNA eu vim justamente para trabalhar aquilo. Perfeito. Tá louco esse negócio hoje, né? Eu preciso pegar um gancho. Vai, manda bala. Porque assim, é incrível isso que a Paty está falando, porque na primeira turma, né, no grupinho dela, veio uma pessoa. Veio mesmo. Esta pessoa veio, eu ainda tenho contato com ela. Hoje ela assume isso, esse talento. Por quê? Porque eu usei uma palavra que por vezes é forte para as pessoas que desconhecem. E aí a gente tem um certo… Você pode palavrão aqui também, tá? Pode Mas falar. não é nem palavrão, é o maquiavélico que as pessoas… maquiavélico. Você fala assim, você tem um lado maquiavélico. Por quê? Porque a gente foi acostumado a reprimir tudo que a gente tem. Gente, não dá pra gente falar que todo mundo é essa alma bondosa. Alecrim. Não é, a gente gente. sabe que não é. Então, a odologia te dá até essa liberdade. Então, a gente tem um Odu, por exemplo, o Odu 10, que traz um lado maquiavélico muito grande. Só que, assim, ele é utilizado dentro do caminho das pessoas que vão precisar passar por esse processo de opressão, de dor, entende? De pressão mesmo. Esse outro que está passando por um processo com o Odu 10, quando ele ativa esse lado maquiavélico dele, é aprendizado. Porque enquanto ele não aprende, e isso é um fato, enquanto a gente não aprende, o universo vai dando todos os dias a chance pra gente aprender. A repetição. A repetição, Paty. Sistêmica, É repetição sistêmica, isso? É, tudo que não é ou visto, aprende, volta. É isso, tudo que não é visto volta. Ou aprende, ou eu toco a música de novo. Ou eu vou repetir. Gente, vocês estão percebendo que gostoso isso? A gente veio pra falar de odologia, mas tudo leva ao mesmo lugar. Essa questão ancestral que a gente carrega e por muitas vezes a gente nega. Antes de eu jogar… Antes do próximo bloco… Não foge não que tem uma pergunta pra você. Tá, pode fazer. Eu gosto muito, foi na mesma turma da Paty, se eu não me engano. Eu gosto muito daquela frase, eu quero falar pra todo mundo que tá em casa, né? Que você pegou um 12 e falou assim… Fulana, quando você terminar esse curso aqui, você vai parar de miar. E eu quero ver você urrando que nem uma leoa. Você lembra dessa frase? Comentei isso ontem numa sessão terapêutica, porque isso ficou muito marcado pra mim também, né? E era um Odu 12. Porque o Odu 12, ele vem naquele papel de acolher todo mundo de forma meio ali, sem eu me expressar muito. É um Odu muito paterno. Tá. Ele faz muito bem. Só que ele mia durante muito tempo e ele vai só se adaptando aos outros. Ele não se sobrepõe nessa realeza que o Odu 12 é. Pô, a gente tem dentro desse Odu 12 uma energia chamada Xangô, que é um grande rei. E o responsável por trazer todos os prazeres pra vida, né? Então, assim, para de ficar curvada, miando, e olha pra fora. Esse leão que representa Xangô tá dentro desse número 12. A gente não precisa miar para agradar ninguém quando a gente tem certeza do poder que a gente é. Eu tenho uma frase que eu adoro, ela não é minha. Uma vizinha falava muito isso, ela não é minha, mas eu trouxe pra vida. Se eu tenho que apertar e espremer pra caber, não me serve. Não me serve. Isso se aplica roupas, sapatos e relacionamentos. Vou falar de novo pra vocês aí, porque talvez você que tá vendo isso aí em casa ou vai ver em algum momento, isso vai ficar pra eternidade se Deus assim permitir. Ele vai permitir, porque eu já falei com ele. Se você está num relacionamento que você tem que se apertar, se espremer pra caber, é porque não te serve. Isso é roupa, sapato e relacionamento. Então começa a pegar todas essas informações aqui boas e gostosas, faz uma varredura bem legal na tua vida e vai viver a tua vida, porque a odologia, o sistêmico, a terapia metafísica e a psicanálise de nova era assim, até que ele aprenda isso, ajuda você a se libertar. Tem milagre? Não, você tem que fazer sua parte. Mas antes de você me devolver a pergunta, que você tá louco pra fazer uma pergunta, né? Eu quero jogar uma aqui que vai servir pros três. Eu quero que você, pros quatro,
4, aliás, né? Eu já falei um pouco disso. A gente tá falando de mapa, aquela coisa toda, a gente já sabe o nosso mapa, nosso Odu, né? A pergunta é a seguinte, daqui a pouco você vai colocar aí as posições do mapa, tá bom? Pra gente poder mostrar para as pessoas, assim, de explicar. Mas a minha pergunta para esse momento é a seguinte. O que do Odu de vocês, o que do mapa de vocês utilizam no processo terapêutico de cada um? Ah, deu para entender? O que do teu 11 você utiliza no teu processo terapêutico? A estratégia, né? Muita estratégia. Sim, estratégia e uma característica muito potente do 11 também, que é a quebra de padrões, né? É bom isso? Super, super. Então, assim, poder compartilhar essa visão de quebra de padrão. Da pessoa se encaixa, porque às vezes a dificuldade da gente entender o nosso processo autêntico é porque a gente, como a Paty falou na sistêmica familiar, né? A gente é cuidado por uma pessoa que tem um Odu diferente da gente, provavelmente. E tá cuidando ali com o que ela tem. No padrão que ela aprendeu, no padrão que ela tá repetindo. Claro, eu criança ali não tenho autonomia de escolher. Eu vou me adaptando àquilo como forma de sobrevivência, eu vou criando uma forma de lidar com isso. Mas chega um momento que eu tenho autonomia e recurso suficiente para eu lidar para minha vida, que aquilo já não me cabe mais. E aquilo que me cuidou, me amamentou, me fez crescer, hoje me limita. Como a casca, acho que é a cigarra, né? Que vai quebrando o exoesqueleto o tempo todo. Então eu preciso romper com esse padrão para identificar o meu nesse processo e criar isso, mudar o ciclo, né? E respeitar. Então, a estratégia do 11 e essa característica muito forte do 11 de lidar com o novo, com a quebra de padrão, para que eu consiga me manifestar e principalmente me comunicar com a vida, né? Porque as relações são nutridas por comunicação. Eu acho que essas, né? Que eu falei 3, são as características. É um 11, né, meu jovem? Você vai dominar. Bem exagerado. Paty, o que você usa? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó. Ó, é bem pouquinho assim, que aí a gente vê mais seu rostinho ali. Vai lá. Eu uso muitas características do 5. Eu aprendi a usar muitas características do 5, né? Uma delas é a independência, aprender a trabalhar sozinha, que eu era muito insegura nisso, né? Ah lá, alguém me batia toda vez, né? Gente, demorou. bati nesse ponto. Né? Demorou, mas eu aprendi também a trabalhar muito. Eu sou muito desconfiada, que é um fator do meu mapa também, né? Não chega em mim quem não tem que chegar, eu observo mais. E eu aprendi também a usar muito a minha sensibilidade. Que o 5, ele tem muitas percepções. Ele é o dono, que a gente brinca, o dono do sentir, né? Tá tudo aqui em volta da gente. Eu já usava bastante, mas isso me realçou muito. Então, eu fico muito alerta. Sou alerta 360 graus, assim, tudo. Então, eu uso muito isso para me proteger, para entender o outro. Então, eu tenho uma comunicação mais assertiva na minha terapia, na minha constelação. O pessoal brinca que eu falo que sai tudo zureta. Por quê? Porque eu pego muito aqui e vou devolvendo. Eu não tenho proteção para falar. Isso é uma coisa que eu aprendi. Já que se você tem que fazer sozinha, se joga e vai, né? Porque eu também tenho um 11 dentro do meu mapa, né? Tem um 11 no mapa e tem um 15 no pé, mas eu não vou cutucar o 15 agora. Deixa o 15 quietinho, por favor. Antes da gente cutucar essas posições, Torquato, e você? O que você percebe que você usa do teu 4 aí nos seus processos terapêuticos? O forte do 4 é a fala, né? Como fala? Eu falo bastante e eu costumo ver a minha fala como uma reza criptografada. A fala do 4, ela é uma fala direcionada para alcançar o objetivo. Então, por vezes, a gente vai repetir até a gente conseguir furar aquele bloqueio. Então, dentro do processo terapêutico, eu, quando tenho a oportunidade de colocar, eu falo, né? Porque eu sou dessa nova era de que o terapeuta fala sim. Eu dou pitaco, sim. Entende? Porque a pessoa tá ali, ela tá pagando para aquilo, né? Se fosse só para olhar minha cara, ela levava uma foto minha para casa, entende? Então… Tem no Instagram, né? Dá pra pegar. Tem no Instagram. Então, assim, eu uso a fala. O poder do 4 é a fala. Quando ele entende, ele consegue utilizar essa fala de forma muito, muito potente e muito produtiva. Tá.
tá? Então, eu vou por esse lado. E tem um outro ponto que eu gosto de mim, que me auxiliou muito. Como eu falei pra vocês lá no início, eu sempre fui muito quebrado. Então, eu sempre fui muito magoável. Então, eu tive que desenvolver uma certa frieza, que está dentro do caminho 4, que é olhar para a situação nua e crua, sem se envolver, que é o papel do terapeuta, emocionalmente naquilo, para levar aquilo para o coração. Então, o 4, ele traz essa coisa, né, justamente da Iemanjá, desse papel forte de mãe, que está ali para te auxiliar em tudo, mas não para pegar o seu problema para ela. Entende? Então, essa frieza, ela não pode ser confundida com falta de carinho, de acolhimento. Até porque quem faz terapia comigo sabe o quanto eu sou acolhedor nesse sentido. Eu tô lá, meu ouvido tá lá, mas a minha fala está lá justamente para trazer para você algum entendimento. É muito importante quando ele fala isso, né? Não sei se vocês perceberam. Gente, eu quero deixar aqui. O Di falou isso lindamente no podcast anterior. Terapia é acolhimento, gente. Terapia é acolhimento. E dependendo do terapeuta que você vá viver, vá fazer o seu processo terapêutico, alguns serão mais direcionais, alguns serão mais firmes, alguns serão mais acolhedores, mas terapia sem acolhimento não funciona. E terapia de mudinho, sem preconceito, sem qualquer coisa, não é sobre preconceito esse canal, não é sobre isso, em que o terapeuta fica ali quietinho, muitas vezes não flui. Isso é a minha visão, é o que eu falo, né? Muitas vezes não flui muito como a pessoa que vai procurar ali precisa desse acolhimento. Tem uma pessoa que a gente está seguindo agora, que está despontando aí na rede social, e eu não vou citar nomes, né, pra gente manter aí aqui dentro de casa, e ela falou exatamente isso, e o que o Torquato falou agora, né? Muitas vezes a pessoa vai lá e ela quer ouvir alguma coisa assim que a edifique, que a tire do lugar cômodo que ela tá, da zona de negligência e da zona de conforto, que são duas coisas diferentes, para que ela possa ir para a vida. Não é só sobre falar, mas é também sobre escutar, que é diferente de ouvir. Todo mundo concorda com isso? Sim, é uma escuta analítica. Eu só para pôr um ponto aí que eu acho bem importante, a gente vai falar, mas a gente não é o familiar. Tá? A gente não é o marido, a mãe. Então, a gente não vai nesse conceito, muitas vezes, de enfiar o pé na jaca, pôr a pessoa mais para baixo, né? E de julgar. Porque o terapeuta não julga. Não julga. Entendeu? E esse acolhimento começa por aí, em não julgar. Vem aqui, é o que eu falo aos meus clientes. Entra aqui. Aqui você xinga quem você quiser. Aqui você vai chorar, você vai gritar, vai espernear. Você vai fazer o que você acha que você tem que fazer. Mas você precisa sair daqui melhor. Odologia reforçou esse seu modus operandi em terapeutizar? Total. Porque é bem importante, o Dia entrou um pouco nisso, a odologia, ela me dá uma linguagem para eu atuar com esse paciente. Aquela pessoa. Então, assim, eu vou puxar essa sardinha pro número 4, assim, nós somos pessoas que raciocinamos muito. Tá dentro do caminho 4, às vezes vira até um bololô aqui. É muito pensamento. Mas quando eu abro o mapa da pessoa, eu sei onde eu vou pisar. Tá. Eu olho, eu abro o teu mapa, eu vejo você. Então, como a gente brinca sempre, o paciente sempre mente, né? O cliente mente. Mas faz parte do processo terapêutico. E eu estou percebendo aquilo. E eu tenho que deixar ele à vontade dentro daquele processo. Até ele ter coragem de se assumir. Ô Nestor, antes de você responder qual é a potencialidade do 5 que você usa no seu processo, aproveita para contar pra gente como é que você aplica, como é que você se apropriou da odologia comportamental nesse seu processo de inteligência emocional e de metafísica da vida. Nossa, gente, isso é perfeito, isso é amplo. Vai dar 18 horas de podcast, mas vamos lá. Não, coisa a gente conta. Eu tenho um 14 no meu campo de trabalho. E até que eu fosse entender isso, né? Eu saí pela metade da cidade de São Paulo pintando quadro, pintando estátua de gesso. E aí, quando eu... É sério o processo. Eu já pintei estátua de gesso, gente. E saiu muito bem. Eu tenho um 14 no processo, no campo de trabalho. E eu preciso criar. Eu preciso inovar, eu preciso colorir, eu preciso de novidade. Só que dentro do âmbito terapêutico, como é que você faz isso?
trazendo técnicas, trazendo conhecimentos e trazendo coisas que você possa aplicar para aqueles odus e pessoas que nós atraímos de acordo com a sincronicidade, né? Só chega no meu divã quem tá ali sincrônico comigo. Nem todo mundo tá precisando do processo de psicanálise. Nem todo mundo tá precisando do processo de inteligência emocional, que é intenso. Nem todo mundo tá precisando do constelar. Mas nem todo mundo tá precisando só da odologia. Então, quando eu somei tudo isso, que saiu o meu processo terapêutico do Metafísica da Vida, eu sempre começo hoje os meus processos de atendimento pela inteligência emocional. Por quê? A pessoa vai passar por 3 coisas dentro desse processo. Primeiro, a leitura de mapa de Odu. Odologia comportamental, onde ela vai entender o que ela veio fazer na Terra e qual caminho ela vai seguir nessa Terra. Ela vai passar por isso. Depois eu começo mostrando para ela o perfil comportamental que ela tem. Se ela é uma influente, se ela é um dominante, se ela é um mais estável, se ela é um mais analítico. E essas 2 coisas já dá uma bugada ali na pessoa, porque a pessoa já não consegue mais falar assim, já não sei quem sou. Ela já tá sabendo quem é. E aí eu pego uma coisa também, né? Odologia, perfil comportamental e uma coisa chamada de linguagem de valorização, linguagem de amor. Nós temos o idioma específico. A forma que eu demonstro para você amor não é a mesma forma que você demonstra para mim. Então, a minha forma de demonstrar amor, que eu amo, é tempo de qualidade, é passar um tempo de qualidade com aquela pessoa. Então, vocês vão sentar comigo, vocês já riram muito disso, né? A gente já riu muito disso. A bendita da Zíbia Gaspareto vai encostar. Eu vou falar sobre vida a madrugada inteira. Isso é a minha linguagem de amor, que é tempo de qualidade. Você vai ter atos de serviço, você vai ter toque físico e todo esse processo. Odologia, perfil comportamental, linguagem de valorização, linguagem de amor. Daí pra frente, é só trazer as dores da pessoa, colocar isso na mesa e aí sim começar a terapeutizar. E aí, acaba o processo do mapa de Odu? Jamais. Acaba o processo de odologia? Jamais. Porque em alguns momentos eu vou cair ali na casa de relacionamento e espiritualidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Em algum momento vou cair ali em trabalho. Em algum momento eu vou cair na energia do pezinho dela, que é como ela vai pra vida. Em algum momento eu vou cair no mais desafiador, que é a psique. Como ela fala com ela, como ela conversa com ela e como ela se trata. E aí já facilita muito o processo, porque ela já sabe quem ela é, já sabe como ela ama. Já sabe qual é o caminho que ela veio seguir na Terra. É fluir com o processo. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu, mas agora só acentua aqui pra gente qual é essa característica do 5 que você reconhece no aplicar dessa terapia. O 5 não vai na superfície. Se o 5 não se aprofundar, se ele não for descascando você em processo terapêutico, igual a casquinha de uma cebola, e presta atenção que eu expliquei o método que eu uso, é exatamente porque eu sentia essa necessidade. O 5, ele vai se aprofundando, ele vai tirando casquinha por casquinha. Quando você menos esperar, ele tá na tua dor, na tua causa raiz, já te ajudando a ressignificar isso. Né? Porque terapia não cura dor, né, gente? Vamos combinar? Ela ajuda você a ressignificar a dor para aquela dor não ter mais força sobre você e sobre a sua vida. Pode falar. Tá, quando você falou agora desse caminho que o 5 ali, ele vai com o cliente, vai buscando até identificar essa dor, tem alguma relação direta, assim, dessa percepção da dor com o do 5? Tem. É uma fala muito constante. Tem porque a gente usa muito isso e eu fui perceber isso no meu dia a dia inconscientemente. Quando eu fiz a formação agora em inteligência emocional, né, eu faço DISC tanto para a empresa quanto para as pessoas e todas essas ferramentas que eu uso, além da odologia, eu fui percebendo em mim uma fala que é muito do 5, ressignificar. A palavra de ordem do 5 é transmutação. Putrefação. Você não tem como transmutar sem putrefar, né? E aí, isso é extenso de explicar, mas eu vou resumir. Para que eu cure esse processo emocional, essa dor, esse trauma dentro de mim, eu vou precisar ressignificar. E muitas vezes não é assim, sentou na mesa, faz ali um processo de ressignificar e faz o processo em si e tá pronto. Não.
A pessoa tem todo um processo de olhar para dentro e de ir movimentando, e de ir fazendo, e de ir transmutando isso. Então, a palavra transmutação para um 5, ele aplica isso o tempo inteiro dentro do processo terapêutico. Eu aplico. É justamente por isso que eu defendo muito a questão da terapia longa. A terapia, ela é uma troca constante, você com você. O terapeuta tá ali para intermediar. Porque às vezes você quer se socar e não é a real, né? Não é se socando que você vai resolver, é se olhando, né? Quando a gente fala muito em terapia, eu falo muito em acolhimento.